Agora tem uma entrevista importantíssima que nós vamos fazer com o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o doutor Antônio Felipe Simão, que está com a gente pela internet. Doutor, faz um joinha se o senhor estiver me ouvindo. Maravilha! Muito obrigado por estar com a gente antes de tudo. E fico pensando de verdade, de coração e também racionalmente. Parece que as pessoas estão numa cegueira coletiva e só enxergam o novo coronavírus. Esqueceram que no Brasil, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por conta de problema no coração. Como é que está a vida dessas pessoas? Como é que vocês têm trabalhado tudo isso? Não pode parar de fazer exercício, não pode parar de ter o contato com o médico, né, doutor? Todo mundo muito preocupado com essa questão. Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos. A imprensa mundial, desde ontem, mais especificamente, começa a ficar preocupada com um fato que vem de acordo com o que você está mencionando. O que está acontecendo? Por exemplo, só para citar em números, o coronavírus no Brasil, desde que ele se instalou, ele tem cerca, eram os dados de ontem, né? Ele tem cerca de 18 mil infectados e 17 mil infectados e 800 mortes. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma ferramenta que é chamada de cardiômetro, que mede a mortalidade por dia, por mês e por ano no nosso país. E morrem em torno de 400 mil cardíacos por ano no Brasil. E para você ter uma ideia, o mês passado morreram 1.100 cardíacos no Brasil. E esse mês, até agora, esses números são maiores. O que vem mostrando, se é coincidência ou não é muito cedo para dizer, mas vem mostrando que a mortalidade pelas doenças do coração continua muito aumentada. O que isso significa a princípio? Que está começando a haver, e a imprensa, a mídia começa a pôr atenção nisso, uma mortalidade oculta. Ao tempo que se dá a atenção que tem que se dar ao coronavírus, por conta do pânico, muitas pessoas e muitos pacientes estão esquecendo das suas outras patologias. E a cardiologia, os cardiopatas são os maiores envolvidos e os que têm maior mortalidade. E por conta do pânico, o paciente que tem pressão alta, que tem diabetes, o paciente que tem doença coronariana, está esquecendo de procurar o seu cardiologista e quando aparecem, isso é notório, está diminuindo a presença dele nas emergências, nas UTIs, nas unidades coronarianas, e quando eles procuram em péssimas condições e muitas vezes já em situação muito grave. Doutor, sim. Então o número é mais grave, porque a última estatística que eu tinha lido era de 2017 e apontava 350 mil mortes por ano. Já chegamos a 400, então são mais pessoas a cada 40 segundos, é mais sério ainda. A própria Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte já tinha pontuado isso na semana passada. Ontem conversei, com empresários do setor de academia, gente envolvida com a saúde, educadores físicos preocupados com alunos que são cardíacos e que regularizavam, que não estão regularizando os exercícios porque estão tendo dificuldade de fazê-los em casa para manter a saúde do coração. É de fato, então, preocupante também. Sim, Polito, é preocupante. A falta de exercício, o exercício é uma das formas que o organismo como um todo, em especial o cardiopata, tem como grande ajuda para a sua recuperação. Não fazer exercício não pode. À medida que o indivíduo se torna sedentário, ele engorda, ao engordar ele aumenta, ao ficar sedentário, engordar, estressado por estar trancado por esse nosso convívio obrigatório, o que acontece com o indivíduo? Ele se torna mais obeso, ele aumenta a pressão arterial, ele aumenta o açúcar no sangue, ele aumenta a instabilidade nas artérias, levando justamente a novos infartos, levando a novos derrames cerebrais e sendo ainda maior o risco para esses pacientes se eles vierem a ter o coronavírus. Por isso, precisa muito o exercício ser estimulado e ser feito de alguma maneira. Vamos olhar aqui de forma prática e tentar entender com clareza essa história. Qual a recomendação, então, que o senhor dá, com a larga experiência que o senhor tem, para a gente que está vivendo esse momento? Porque há proibição para evitar aglomerações. Aí Sim. O cara vai na praia para praticar uma caminhadinha sozinho, não pode. Como é que faz? Em casa tem que praticar exercício, mantém um diálogo direto com o seu médico, vai à clínica, afinal de contas elas reabriram.
Como é que tem que ser agora a relação paciente, que tem algo no coração, porque também é do grupo de risco, com o momento que nós estamos vivendo? É complicado, né? Sim, bem interessantes as suas colocações, porque todas elas são válidas. Em primeiro lugar, você tem que arranjar uma maneira de se exercitar em casa. Se você não tiver nada, pelo menos você anda dentro de casa, no mínimo seu passo normal, por uns 30, 40 minutos, é enfadonho, é chato, mas é o que se tem. Se tiver esteira, faça a sua esteira, procure não ficar parado. Por exemplo, aqui em casa, minha filha mesmo tem um programa e ela mostrou ao vivo, muitas pessoas aderiram, de como é que ela faz, ela tem seguido uma série de coisas, de tal maneira que parado não pode ficar. Muito cuidado com a alimentação, procurar comer de forma parcimoniosa, pouco sal, procurar comer pouca gordura, muita verdura, aqueles pratos muito verdes, e sem dúvida, Polito, tem que se comunicar com o seu médico. Por quê? Por duas razões, porque cardiologia, ser feita por telemedicina, ela é complicada por algumas razões que não nos cabem discutir agora. Mas uma consulta, uma conversa com o seu cardiologista orienta pelo seguinte: ao conversar com o seu cardiologista, ele vai lhe dizer, olha, você realmente precisa ser visto, você vai ao consultório e nós, por exemplo, a minha clínica está aberta, nós estamos funcionando, selecionando os pacientes e tem sido muito útil. Nessa semana, por exemplo, 4 pacientes saíram direto da clínica para o SOS Card para colocar stents, que são a maneira de tratar a doença arterial coronariana. Não pode deixar de se comunicar com o médico. Os exercícios, infelizmente, a céu aberto, eles estão restritos pelas autoridades, eles devem ser respeitados, mas tem que fazer exercício de alguma maneira em casa. O Instituto de Cardiologia de Santa Catarina, que é a melhor instituição pública, talvez, entre as melhores do Brasil, tem orientado isso. O doutor Arthur Herzi, nosso colega, está batendo firme nisso, e nós estamos procurando, através da Sociedade Brasileira de Cardiologia, abrir brechas, criar normas que sejam mais adequadas para nós preservarmos a saúde dos nossos cardiopatas. Sem dúvida. Nós recebemos hoje aqui, de forma virtual, mas recebemos com carinho e admiração pelo trabalho, o doutor Antônio Felipe Simão, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Trouxe importantíssimos pontos aqui que precisam e exigem nossa reflexão como sociedade catarinense e brasileira. Doutor, muito obrigado, bom trabalho para o senhor. Obrigado, Polito, e precisamos refazer essas oportunidades, precisamos esclarecer bem a população, porque as outras patologias, notadamente as cardíacas, que levam a maior mortalidade do coronavírus, não podem ser esquecidas. Procurem seus médicos, procurem seus cardiologistas, liguem para eles. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo excelente trabalho que vocês vêm realizando. Obrigado, doutor. Um abraço. Boa tarde.